Capítulo 13. Resposta às preces. Enquanto a nossa grande santa continua a assombrar o mundo com surpreendentes prodígios operados em favor de seus devotos, sobre quem ela gosta de fazer descer as mais abundantes graças, seria um erro imaginar que ela sempre concede os seus benefícios por meio de processos extraordinários. Dispõe, sem dúvida alguma, de um maravilhoso poder que Deus lhe conferiu, mas compraz-se em usar dele por variadíssimas formas. Umas vezes é mais amável e, se nos é permitida a expressão, mais humana, ao passo que outras é positivamente gracejadora. Assim, também há muitos casos em que as suas respostas são dadas por meio de uma série de coincidências, perfeitamente naturais na essência, mas tão singulares e oportunas que logo evidentemente denunciam a mão que as preparou. E, finalmente, a querida santinha também, ao mesmo tempo, manifesta o seu profundo desagrado àqueles que, depois de terem recebido seus benefícios, faltam à fé jurada, abandonando a sua devoção por ela e recusando-se a cumprir o que solenemente lhe prometeram. Teremos ocasiões de ver nas seguintes páginas os vários meios por que ela responde às preces. Como Santa Filomena salvou a Igreja. As paixões políticas e anticlericais andavam tão excitadas em ela que foi colocada uma bomba na Igreja francesa, mas, por felicidade, não causou muitos prejuízos. Nós estávamos a toda hora na expectativa de que semelhante afronta fosse feita à nossa Igreja. Alguns amigos nossos, partilhando também dos mesmos receios, mandaram um telegrama para o santuário de Mugnano a pedir imediatamente fosse oferecida uma novena de missas a Santa Filomena, pela salvação da nossa Igreja, e a solicitar ainda que a última dessas missas fosse cantada. No dia em que a novena concluiu, uma enorme bomba de dinamite, rodeada de muitíssimos cartuchos carregados igualmente de dinamite, foi colocada com toda a perícia na igreja, com um rastilho aceso. Pessoas de toda a competência na matéria declararam publicamente que ela tinha força bastante para fazer voar em estilhaços toda a igreja. A bomba foi colocada no oculto recanto do edifício, completamente fora do alcance de todas as vistas, de modo que, pela ordem natural das coisas, não havia probabilidade alguma de ser descoberta. Mas por uma série de coincidências extraordinárias, cuja ausência teria sido fatal, a máquina diabólica foi encontrada precisamente no instante oportuno. A maneira como o rastilho foi extinto não é, também, menos digna de nota. O rapaz que tentou apagá-lo sacudiu de uma tal forma que o perito militar, que depois o examinou, disse que semelhante ato só devia concorrer para facilitar-lhe a combustão e fazer, portanto, com que a exploração se desse ainda mais depressa. Na tarde anterior, um cavalheiro, cuja afirmação é bem digna de todo crédito, declarou que, enquanto orava diante da imagem da santa, muito impressionara a ruborizada aparência de seu rosto e o brilho dos olhos, como se a animasse uma excitação interior. Receando que a imaginação o estivesse atraiçoando, olhou com mais fixa atenção para a estátua, e as suas primeiras impressões foram inteiramente confirmadas. Vemos nesta exposição o seguinte: primeiro, que uma novena de missas foi oportunamente rezada e oferecida pela salvação da nossa Igreja no santuário de Santa Filomena. Segundo, que por uma série de coincidências extraordinárias, a bomba, já com o rastilho a arder, foi descoberta. Terceiro, que uma testemunha da máxima confiança afirma ter visto no rosto da imagem claros indícios de excitação. Este último fato é de todos o mais prodigioso e muitas vezes tem sido observado em outras estátuas de Santa Filomena e pode considerar-se um dos frequentes sinais dados pela santa. Será demais, portanto, acreditar que devemos à salvação da nossa Igreja à proteção da Virgem Mártir? Um dia procuraram-me duas senhoras e disseram-me que uma criança de sua amizade estava muito doente, pedindo-me que lhe emprestasse a minha relíquia de Santa Filomena. A mim não me convinha dá-la naquela ocasião. Elas voltaram a insistir, dizendo-me que a criancinha estava quase a morrer, e de novo me suplicaram que lhes emprestasse a relíquia. Dei-lhe imediatamente. Ao chegarem à casa da doentinha, acharam-na positivamente a acabar.
A mãe, louca de aflição, implorava aos 2 médicos presentes que lhe dissessem se havia alguma esperança. E eles francamente lhe confessaram que não havia nenhuma, e até a preveniram de que o fim estava muito próximo. As 2 senhoras entraram nesse instante com a relíquia e colocaram-na junto da pequenina padecente, em cujo rosto já se notava a palidez da morte. Dentro de poucos minutos, o inanimado corpo deu sinais de reação. Os olhos abriram-se-lhe, a respiração tornou-se-lhe natural e a criança começou a brincar com um pássaro. Santa Filomena mais uma vez triunfara da morte. Uma das pessoas que assistiam a esta cena suplicou que lhe emprestasse a relíquia para ela levar a uma amiga que se encontrava também quase a morrer. Sofria de um tumor fatal e o seu médico já lhe dissera abertamente que devia fazer as suas últimas disposições, porque de um momento para o outro podia chegar o seu fim. Tudo quanto estava ao alcance dele era unicamente ministrar-lhe alguns paliativos que a aliviassem das dores. A pobre enferma apresentava um aspecto horrível, inchada descomunalmente. A pessoa amiga levou da casa da criancinha a relíquia, colocou-a junto da doente e eis que o maravilhoso poder da taumaturga mais uma vez se patenteou, porque a desenganada senhora, dentro de pouco tempo, estava em condições de fazer uma longa viagem para regressar à sua residência, muito distante. Tive um grande ataque de pleuresia, acompanhado por cruciantes dores, altíssima febre e irregularidades pulsações. Era enorme a porção de líquido que estava na pleura e o caso foi considerado gravíssimo. Cingi o cordão da querida santa e depositei uma grande confiança no seu poderoso auxílio. Invocava com jaculatórias. Os 3 médicos que me visitavam nada puderam fazer. Na mais aguda crise da doença, 2 amigos meus, tendo conhecimento do perigo em que eu estava, fizeram a promessa de uma novena de missas ditas no santuário da Santa em Mugnano. Pediram à jovem taumaturga que não esperasse pela conclusão das missas, manifestando sem demora o seu poder, e a resposta às preces foi imediata. Quando o médico, que na véspera me deixara em grandes aflições, voltou e me tomou o pulso, ficou manifestamente assombrado. — Mas que é isso? Exclamou ele. — O seu pulso está hoje tão regular como um bom relógio inglês. Deixe-me ver a sua temperatura. Ao examinar o termômetro, novo grito de surpresa lhe saltou dos lábios. — Meu caro senhor, não tem hoje febre nenhuma. Procedeu então a uma sondagem e encontrou ainda mais uma causa de espanto. Já não havia líquido na pleura. Depois de verificar tudo isto, disse-me: a sua cura é, sem dúvida, um milagre. A irmã Malache, do convento das Mercês, escreve: tive um grande ataque de erisipela, agravado por outras complicações graves. O meu estado era desesperado e recebi os últimos sacramentos. Santa Filomena foi invocada em meu favor e benzeram-me com a sua relíquia. Imediatamente declinou a febre, que era de 42 décimos, e dentro de poucas horas a minha temperatura era normal e fui considerada livre de perigo. Atribuo inteiramente a Santa Filomena. Mademoiselle Helene sofria havia 2 anos de uma estranha elevação de ventre, cuja natureza os médicos não conseguiam descobrir. Por fim, essa dilatação tomou tão grandes proporções que resolveram fazer-lhe uma operação, embora receasse os mais graves resultados. O cirurgião, distintíssimo operador, disse às enfermeiras, ao dar-lhes as suas instruções, que estivessem preparadas para o pior. Durante a sua doença, a Boa Senhora elevara muitas e fervorosas preces a Santa Filomena, de quem era sinceramente devota. Muitas missas também foram ditas por intenção da sua cura, e algumas oferecidas no santuário de Mugnano. As piedosas guardiãs do santuário juntaram às suas ardentes súplicas as orações do padre no altar. O confessor de Mademoiselle Helene, compenetrado inteiramente na gravidade do caso, deu-lhe a última absolvição na própria hora em que a operação ia começar.
Depois foi para a capela do hospital e dirigiu a seguinte prece a Santa Filomena: Querida Santa, se vós tivesses querido, poderíeis ter obstado a que fosse necessária uma operação. Agora, ao menos, mostrai-nos por algum sinal bem evidente que estais com a querida enferma. Muito eu desejava, por exemplo, que no fim da operação os médicos me dissessem: foi uma esplêndida operação, ou tudo correu magnificamente. Daí esta prova, querida Santa, de que estais conosco. A operação foi da maior gravidade. Médicos e enfermeiras todos estavam surpreendidos com as enormes dimensões do tumor. No entanto, o bom êxito foi além das suas melhores esperanças. A operada, por mais estranho que isto pareça, não sentiu nem a mais leve dor, e só apenas os incômodos causados pelo clorofórmio. A convalescência foi rápida e a cura perfeita. Logo depois da operação, o confessor foi falar aos médicos, um dos quais lhe disse ao vê-lo aproximar-se: Meu caro senhor, a operação foi esplêndida. Voltando-se o padre para conversar com outro doutor, disse-lhe este: Tudo se passou magnificamente. Eram estas as próprias palavras indicadas pelo sacerdote na sua oração a Santa Filomena. As enfermeiras, tendo conhecimento destas preces e vendo os maravilhosos resultados da operação, resolveram experimentar o poder da santa num outro caso difícil. Tinha sido levado para o hospital um jornalista francês, atacado de um tumor maligno, quase tão doente como seu corpo estava a sua alma, pois muito embora se considerasse católico por ter sido batizado, nunca recebera os outros sacramentos nem ouvira missa. Não era casado com a pessoa a quem chamava sua mulher, mas o pior era que as boas irmãs rigorosamente proibia o regulamento do hospital falarem em religião, sem que o hospitalizado expressamente o desejasse. Começaram uma novena a Santa Filomena. O desventurado homem, por sua própria e livre vontade, manifestou o desejo de saber alguma coisa de religião. Alguns dias depois, confessou-se, comungou e casou. Os médicos tentaram uma operação, mas ao verem o terrível aspecto do tumor, desistiram. Reconheceram que não havia para ele nenhuma esperança possível. Continuou a novena. Passaram dias e o doente começou a dar manifestações de estar melhor. Os médicos de novo tentaram a operação e agora com um melhor resultado. Depois de um regular tempo de tratamento, o doente deixou o hospital, curado de corpo e alma. Mademoiselle Maria Guion sofria de grandes dores de cabeça com desenvolvidos sintomas da mais grave espécie. Acompanhada por sua irmã, foi consultar o mais hábil médico da cidade. Durante a consulta, caiu de repente como morta aos pés do doutor. Este chamou a uma conferência em seu colega e ambos fizeram à doente um minucioso exame. Terminada a observação, voltou-se o médico para a irmã da enferma e disse-lhe: Não tenho esperanças nenhuma. Perdeu o uso da razão e receio muito um desenlace fatal. Não posso dar a mais pequena esperança de uma cura definitiva. A razão está irrevogavelmente perdida, e tanto quanto é possível prever, também não há nenhumas probabilidades de que a sua vida possa resistir. Foi levada para casa entre a vida e a morte. Um amigo que sabia de sua grande devoção a Santa Filomena fez em seu nome uma promessa à santa. Amanhã encontrou-a melhor. Como, porém, essas relativas melhoras não eram de confiança, o mesmo dedicado amigo fez outra promessa de uma novena de missas ditas em Mugnano e ofereceu uma generosa esmola. Os resultados foram maravilhosos e os médicos, quando de novo vieram vê-la, ficaram assombrados. Recuperou a saúde em absoluto, depressa ficando tão bem como estava antes. Meu cunhado sofreu durante muitos anos de fraqueza do peito. Durante o período a que me estou referindo, teve sérios ataques. Por último, a sua vida estava já em tanto perigo que o distinto médico, seu assistente, avisou sua mulher de que não havia esperança nenhuma e ela bem podia chamar alguns dos seus amigos que desejassem vê-lo antes de ele falecer.
Quando recebi tão desoladoras notícias, estava eu vivendo a grande distância. Escrevi imediatamente, lembrando que recorressem a Santa Filomena. No quarto do pobre enfermo foi colocado um grande quadro com a imagem da santa, e diante dela uma lâmpada acesa. A chegada do quadro àquela casa foi o ponto de partida das mais abundantes graças. Não só obteve a santa a cura do moribundo, como também, desde esse dia, foram derramadas sobre a família profusas bênçãos espirituais e temporais. Sua Excelência, o Reverendíssimo Bispo de Meliapor, depois Patriarca das Índias Orientais, disse: Aprendi realmente a amar Santa Filomena, e estou-lhe gratíssimo. Tem-me dado muitas provas da sua poderosa intercessão. Uma vez eu estava com uma necessidade enorme de fundos para o meu colégio missionário, e ela alcançou-me nada menos do que a quantia de 20.000 escudos. Outra vez, tínhamos de proceder a importantes melhoramentos no colégio de Cucujães. Este fato, infelizmente, ameaçava ser a causa de sérios inconvenientes. Prometi a Santa Filomena que, se ela me ajudasse e tivéssemos os melhoramentos concluídos em certa data, eu faria reabrir um oratório que tinha sido fechado e o consagraria à sua devoção. Ela fez tudo quanto lhe pedi, e eu, pela minha parte, abri o oratório e consagrei-o à sua devoção. Venho agora pedir a Vossa Excelência que me ajude a procurar uma grande e bonita imagem da querida Santinha. Desejo que ela tenha aproximadamente 2 metros de altura. Como o senhor Bispo de Algarve conheceu Santa Filomena? Publiquei um pequeno trabalho sobre esta Virgem Marte e mandei-o ao senhor Bispo de Algarve, agora Bispo do Porto, pedindo que escrevesse umas linhas de aprovação. Na véspera de receber a minha carta e o livro, estivera com o seu velho amigo que lhe disse: Não sei o que Vossa Excelência Reverendíssima pensará de mim, mas confesso-lhe que não tenho nenhuma devoção aos santos. Só o Sagrado Coração de Jesus e a Mãe Santíssima são os meus amigos, salvo uma pequena exceção. O prelado ouviu estas últimas palavras e falou assim: Dá licença que pergunte qual é a pequena exceção? Santa Filomena, Reverendíssimo Senhor. E não sei porquê, mas o que é certo é que nunca me deito à noite sem a invocar. O livro e a minha carta chegaram na manhã seguinte e foi com a maior curiosidade que Sua Excelência Reverendíssima leu o livro, porque desejava conhecer melhor Santa Filomena, de quem o seu velho amigo falara na véspera. Causou-lhe a leitura da obra a maior satisfação e escreveu-me a dizer que estava para vir passar alguns dias conosco, e então me daria da melhor vontade a aprovação que eu desejava. No decorrer desta visita, encontrei-o uma tarde na escada. Sabe onde estive? Perguntou-me ele. Não, meu senhor, respondi, pois fui à igreja fazer uma visita à sua Santa Filomena. Fiz um contrato com ela. Se me alcançar tudo quanto eu lhe pedi, ponho a sua imagem na minha catedral e faço uma festa solene especialmente celebrada em sua honra. Venha ao meu quarto que vou escrever com o maior gosto a carta de aprovação que me pediu. Decorreram algumas semanas e o bondoso prelado voltou a honrar a nossa casa com a sua presença. Depois da ceia, quando estávamos a conversar com ele, voltou-se de súbito para mim e exclamou: Ela já lá está. Não percebi o que significavam aquelas palavras, e ele repetiu: Estou a dizer-lhe que ela já lá está. Peço-lhe perdão, meu senhor, repliquei, mas não compreendo. Quem é ela? E onde é que está? É Santa Filomena. Pois quem havia de ser? Já lá tem a sua estátua na minha catedral. Fez-me tudo quanto eu lhe pedi, e depois nem me permitiu que comprasse a sua imagem, porque uma boa senhora da cidade teve a feliz inspiração de mal oferecer. Devo acrescentar que Sua Excelência Reverendíssima é homem de grande altura e robustez. É grande em todo o sentido. Os seus desejos e os seus pedidos foram, creio eu, de harmonia com a sua avantajada estatura, e assim, portanto, se Santa Filomena lhe deu tudo quanto ele pediu, é fácil compreender que ela bem mereceu ter a sua imagem na catedral.
Algum tempo depois, fui procurado por uma jovem senhora que se achava numa grande amargura. Tinha sido pedida em casamento e sentia-se profundamente feliz. De súbito, inesperadamente e sem ter havido a mais pequena falta da sua parte, caíram por terra todas as suas esperanças. Desmanchou-se o casamento. Fiz tudo quanto me era possível para consolar, e conquanto a sua dor fosse pungente, não pude deixar de admirar a sua edificante resignação à vontade de Deus. Disse-lhe: vá junto da imagem de Santa Filomena, na igreja, e peça à poderosa santa que, se for da divina vontade, ela afaste esse terrível obstáculo. Que oração deverei eu rezar? Perguntou ainda a pobre senhora. Promete à santa, aconselhei eu, fazer uma novena de comunhões e comece já. 4 dias depois, fui novamente chamado para receber uma senhora. Era a minha anterior visita, agora radiante de alegria. Padre, disse-me ela, mal comecei a minha novena de comunhões em honra de Santa Filomena, logo foram vencidas todas as dificuldades e em breve nos casaremos. Uma tarde, anunciaram-me a visita da Condessa de G. Pouco tempo me foi preciso para reconhecer que a dominava uma angustiosa preocupação. Como a tenho maior intimidade com a família, interroguei-a. A senhora Condessa está evidentemente aflita. Posso prestar-lhe algum auxílio? É verdade, respondeu ela. Tenho de me defrontar ainda esta noite com uma crudelíssima provação. É uma coisa terrível. E contou-me do que se tratava. Sugeri-lhe alguns meios possíveis para evitar o mal. Ela, porém, respondeu: Não. É absolutamente impossível sair da colisão. Tenho de arrostar com ela, mas faz-me horror. Então, disse-lhe eu, visto que não há nenhuma esperança humana, por que não tenta recorrer a Santa Filomena? É inteiramente inútil. Não me lembro de que alguma vez uma prece minha fosse ouvida. Experimente em todo caso, senhora Condessa. Prometa à santa uma novena de comunhões, e nós veremos se ela a ajuda. Prometo, respondeu ela, mas não espero coisa alguma. Na manhã seguinte, a referida senhora foi-me novamente procurar, e logo muito cedo. Ao ver-me, disse-me: recebi positivamente uma resposta direta do céu. Apenas cheguei à casa depois da minha entrevista de ontem à tarde com Vossa Reverendíssima. Sucessivamente se resolveram, uma após outra, todas as complicações, sem o mais pequeno esforço da minha parte, e assim foi-me poupada aquela abominável provação. Uma pobre senhora da cidade de Braga, no norte de Portugal, escreveu-me pedir que eu fizesse umas preces e perguntava-me se eu poderia mandar-lhe uma relíquia ou uma imagem de Santa Filomena. Costumava ela sofrer muito por ocasião de dar à luz os seus filhos, os quais sempre nasciam mortos ou morriam logo à nascença. Em breve a tornar a ser mãe, e estava com toda razão assustadíssima. Havia acabado de ter um pequeno trabalho publicado por mim sobre Santa Filomena e teve a inspiração de depor toda a sua confiança na Santa Virgem Mártir. Algum tempo depois de termos trocado a nossa correspondência, nasceu a criança e a pobre senhora logo perguntou à sua enfermeira como estava o recém-nascido. Brutalmente, a criatura respondeu: tal como todos os outros, mortos ou quase morto. Não pode haver esperanças de o salvar. Então, a desolada mãe pediu a outra pessoa que lhe assistia que tocasse a criancinha com a imagem da santa. Imediatamente o anjinho começou a chorar e dar manifestações de crescente vitalidade, e, dentro de pouco tempo, era uma perfeita e linda criança. O padre Sebastião Bolden, do Oratório, no pequeno livro que editou sobre Santa Filomena, relata os seguintes fatos que bem merecem a nossa atenção. Uma mulher casada que sofria havia 12 longos anos de uma doença incurável e já havia consumido tão ruinosas quantias no seu tratamento que estava reduzida à pobreza. Deteve-se um dia defronte de um quadro milagroso da santa e suplicou: minha santa, se sois tão poderosa perante Deus, livrai-me desta doença, e eu vos prometo estes e aqueles adornos de ouro
e muito principalmente um que custe 10 ducados. Apenas acabou de fazer a promessa, imediatamente se sentiu curada, e ela mesma divulgou esta graça. Depois, durante 3 meses, recusou-se a cumprir a promessa. O marido tentou persuadi-la ao cumprimento dela, por escrúpulo de consciência, e a mulher, por fim, em vez de oferecer o adorno que prometera a santa, mandou-lhe outro que apenas custou 2 ducados. Nesse mesmo instante, a antiga doença atacou-a de novo, ainda com mais violência do que anteriormente, e nem todas as preces que foram oferecidas por sua intenção conseguiram tornar a obter a sua cura. Vivia em Monteramano um casal que não tinha filhos. Recorreram a Santa Filomena e fizeram voto de que, se ela os abençoasse com uma filha, a criança receberia o nome de Filomena e a levariam a Mugnano para agradecer à santa. O seu pedido foi satisfeito e eles cumpriram a primeira parte do voto, mas não a segunda. O marido desejava cumpri-la, mas a mulher teimava em não lhe fazer a vontade. Tinha a pequenina Filomena, que era linda e sadia, mais de 2 anos, quando eles ouviram dizer que em breve seria celebrada em Castelvetano, aldeia próxima da sua residência, uma festa em honra de Santa Filomena, e a mulher disse que levaria lá a criança para cumprir o voto, em vez de ir a Mugnano. O marido protestou de novo, mas ela insistiu e foi com essa intenção à festa de Castelvetano. Nessa mesma noite, à hora de se deitar, a pequenina Filomena correu para os pais, contra o seu costume, e beijou-os a ambos. Depois, chamando-os pelos seus nomes na sua linguagem de criança. Pá, má, expirou repentinamente. Na sua terrível consternação, os pais apressaram-se a ir então a Mugnano para apaziguar a justa indignação da Santa Marte, receosos de que ainda pior desgraça lhe sucedesse. E lá confessaram que já tinham tido várias e terríveis ameaças e até castigos dos quais se tinham visto libertados ao renovarem o seu voto, conquanto ainda o não houvessem cumprido. Santa Filomena deseja tanto prodigalizar-nos as suas graças, que não só recompensa os que propagam a sua devoção, como também castiga quem se nega a torná-la conhecida. Um arcediago de Ascoli, na Itália, recebeu uma relíquia da santa, da mão de uma senhora que lhe pediu para divulgar sua devoção. Supondo, porém, que havia mais ingênuo zelo do que verdadeira devoção em semelhante pedido, guardou a relíquia a 7 chaves, e até não a emprestou ao bispo, que desejava expô-la numa festa solene em honra da santa. Esta sua recusa foi muito discutida, e avisaram-no de que algum castigo havia de sofrer. Respondeu que não tinha medo algum dos santos, os quais só nos queriam bem, e que, se fosse da vontade de Deus, alguma revelação havia de receber. Santa Filomena pegou-lhe na palavra. No dia 3 de maio de 1832, ao meio-dia, começou a faltar-lhe a luz dos olhos. Gradualmente foram desaparecendo sua vista, os móveis do quarto, até que ficou totalmente cego. Não fora nenhum ataque de cérebro, não houve nenhuma causa natural para aquela manifestação. Era alguma coisa mais, era uma coisa sobrenatural. Os pensamentos do arcediago voltaram-se então para a Santa Filomena, para a recusa da sua relíquia e para a ameaça do castigo. A sua mão procurou o relicário e fervorosamente rezou a santa, mas a cegueira não se dissipou. Aterrado com a ideia de que ficaria sem vista para sempre, levantou-se para ir procurar consolação em qualquer outra parte. Refletindo, porém, disse a si próprio: se foi esta a vontade de Deus, não devo estar satisfeito? Mas como pode haver satisfação ou alegria para uma criatura mergulhada em trevas, que nem pode ver brilhar a luz do céu? Impotente para acalmar a excitação de que estava possuído, dentro de meia hora voltou para o seu oratório e começou a rezar a santa com profunda confiança. E tomando a relíquia para se benzer com ela, nesse mesmo instante as trevas dissiparam-se. Leu a inscrição do relicário: Ex ossibus et indusio, Sancti Filomene, Virgem et Martyr, e a vista voltou-lhe completamente. Na exuberante alegria de seu coração, tornou pública a sua ação de graças a Santa Filomena,
e apressou-se em ir relatar ao seu bispo o que se passara. O prelado acolheu com a maior atenção o relato do milagre, e o arcediago tornou-se o introdutor e fervoroso promotor da devoção da Santa Marta em Ascoli, onde ela tem realizado muitos milagres extraordinários. Castigos da mais fatal natureza caem sobre os que escarnecem dos seus milagres, e que, desencaminhados pela desoladora filosofia de hoje, se vangloriam de não ter preconceitos e entendem que acreditar em coisas contrárias à lei da natureza é crendice, apenas própria dos espíritos fracos e imbecis. Muitas dessas pessoas foram atacadas por desconhecidas e incuráveis doenças que as levaram à cova. Muitas perderam o juízo e acabaram a sua existência miseravelmente. Várias outras caíram mortas no próprio instante em que escarneceu dos prodígios que Deus realiza por intercessão desta grande santa. Bastantes famílias que estavam altamente colocadas e se sentiam orgulhosas da sua situação decaíram até chegar à maior pobreza, enquanto, por outro lado, em consequência destes fatos, tornaram-se devotos fervorosos da santa, alguns que primeiro enfileiravam entre os descrentes. Durante os poucos de anos, 2 homens muito ricos, que viviam em Nápoles, sustentaram uma demanda contra uma aldeia de pobres camponeses, e estes imploraram o auxílio de Santa Filomena, que era sua padroeira. A justiça estava já inclinada para o seu lado, que era o da razão, mas, por astuciosos atropelos e alheios interesses, os 2 irmãos ganharam a causa, para a ruína e desolação dos pobres aldeões. De novo os camponeses recorreram a Santa Filomena, mas os altivos irmãos escarneceram-os dizendo: "Nós veremos agora o que Santa Filomena faz por vocês. Vamo-nos estabelecer hoje mesmo lá na terra, e depois verão se Santa Filomena os livra de alguma coisa." Ouvindo estas irreverentes palavras, uma pobre mulher que estava ao serviço dos 2 homens replicou: "Senhores, não ofendam a santa. Ela não é como qualquer de nós, não a podemos troçar impunemente." "Que nos há de ela fazer?" volveram eles com um riso escarninho. A boa mulher retorquiu: "Pode tirar-lhes a vida antes dos senhores porem os pés na nossa aldeia." A única resposta deles foi o desdém, e puseram-se a caminho. Ao passarem perto da última aldeia que tinham de atravessar antes de chegar ao fim da jornada, o carro que viajaram tombou-se e quase se despenhou no precipício, mas não chegou a cair, ficando apenas voltado. Este incidente abalou tanto um dos irmãos que ele se viu obrigado a ficar nessa aldeia para se refazer, e em menos de 1 hora estava morto. Causou isto uma impressão terrível ao sobrevivente, e também ele, apesar de se ter conservado até aquele momento de perfeita saúde, caiu morto ainda antes do corpo do irmão estar frio. Este caso divulgou por todos aqueles sítios a glória de Santa Filomena e o poder da sua proteção, e aqueles pobres aldeões, que por ela tinham sido salvos, acorreram junto da sua relíquia para rezarem, na bondade de seus corações, pelo eterno descanso dos seus opressores. E agora, concluída esta obra de amor, apressamo-nos a oferecê-la à nossa querida santa como testemunho insignificante, é certo, mas nem por isso menos sincero, da nossa profunda gratidão e fervoroso afeto. Digne-se ela abençoar este pequeno trabalho e torná-lo proveitoso, de modo que os seus leitores aprendam a conhecê-la e a amá-la, e assim possam gozar da sua preciosíssima bondade. Com a nossa humilde oferta, nós, o padre e o soldado, colocamos-nos a nós próprios, aqueles que nos são queridos, as nossas esperanças, os nossos cuidados e os nossos trabalhos aos pés da querida taumaturga.